Meus irmãos, boa tarde. Hoje nós vamos começar mais um estudo da nossa confissão de fé, capítulo 28, que se refere ao batismo. Semana passada, o nosso irmão Tiago, ele falou sobre o capítulo 27, que se refere aos sacramentos, e hoje a gente vai falar sobre o primeiro sacramento, na sequência da nossa confissão, que é o batismo. Um breve resumo do que o Tiago falou semana passada sobre o que de fato são os sacramentos. E na pergunta 162 do nosso catecismo, vai dizer que o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças, e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distingui-lo do que estão fora. Agostinho ele vai falar que o sacramento em si, ele é o sinal visível de uma graça invisível. E no sacramento ele envolve um elemento material, um elemento visível, e na ceia é o pão, o cálice, o vinho. No batismo é a água. E junto com esse elemento externo e visível, há uma matéria interna, um elemento espiritual. E juntos, tanto o visível quanto aquilo que é invisível, ela representa e aprofunda a nossa consciência, as bênçãos espirituais que nós recebemos por meio da aliança, da purificação dos nossos pecados e da nossa participação na vida que há em Cristo. E esses elementos, tanto visível quanto invisível, eles são unidos de forma espiritual. Não é física, no sentido de o elemento externo e físico se tornar aquilo que é espiritual, e também não é local, a ponto de o elemento físico e o interno, juntos eles estarem ali na mesma substância, assim como os católicos e os luteranos acreditam. Mas o sacramento ele é recebido por meio da fé, de forma espiritual, e ali a graça de Deus o acompanha. Então estes são os sacramentos, a manifestação, o sinal visível de uma graça invisível, algo que a gente consegue ver, que tem um significado profundo que pelos nossos olhos a gente não consegue conceber, mas espiritualmente a gente consegue compreender. A gente vai falar hoje sobre o primeiro sacramento que apresenta, que é o batismo. Os irmãos que tiverem o texto aí, puderem abrir e acompanhar junto. O primeiro ponto vai dizer que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, da sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, se uma ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Então, o que é o batismo? É um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo a fim de servir de sinal e selo aos participantes da nova aliança. A nova aliança. O Tiago, semana passada, ele deu uma explicação bem mais detalhada sobre o pacto, sobre a antiga aliança, a nova aliança. Eu vou passar só por cima, assim, para a gente introduzir um pouco na questão do batismo. Mas o que é a nova aliança? A Bíblia, quando vai falar sobre a nova aliança, tem duas palavras em grego para nova, ali na questão da nova aliança. Uma é o kainos, que ele tem um significado de novo, aquilo que é renovado, e a outra palavra é o neos, que é o sentido daquilo que acabou de nascer. E todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre a nova aliança, ela não vai usar o neos, ele vai usar o kainos, que é aquilo que já existia antes, mas foi refeita, ela foi transformada. E assim é a nova aliança. Ela não é uma aliança que acabou de nascer, uma aliança que não existia e a partir de Cristo ela surgiu, mas ela é uma aliança que desde o início do mundo, desde a primeira aliança que Deus fez com o homem, ela continuou existindo, mas em determinado momento em Cristo ela foi melhorada, ela foi renovada quanto à sua qualidade. Deus, desde o início, ele estabeleceu uma aliança com o homem. Ele fez uma aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e Davi. E todas essas gradações se referem à mesma aliança. E todas elas tinham algo em comum. Todas elas apontavam para Cristo. Sendo o próprio Cristo aquele que
é o cumpridor desta aliança. Jesus, ele é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, como a aliança em Adão prometia. Jesus, ele é a arca, é aquele que é o preservador dos eleitos de Deus. Jesus é o motivo pelo qual Abraão e todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é o segundo Moisés, é o nosso libertador. Todos os sacrifícios da lei eram nada mais, nada menos do que sombras que apontavam diretamente para Cristo. Cristo, que era o sacrifício, que era o altar e era o sumo sacerdote, como a gente tem visto aí durante esse ano na carta aos Hebreus. Ele é o descendente de Davi, que se assentou no trono e que reina para sempre. Todas as alianças, esses pactos que Deus fez com esses homens ao longo das Escrituras, todas elas apontavam para Cristo. E Jesus não anulou essas alianças, mas ele cumpriu. E em Cristo uma nova aliança ela foi estabelecida. Uma aliança que era superior a essas alianças anteriores. Uma aliança que foi predita aos profetas, tanto que a gente vê em Jeremias, até mesmo no Pentateuco, várias promessas de uma nova aliança que haveria de vir. E essa é uma aliança eterna, uma aliança que não quebra. E nessa aliança nos promete que os nossos pecados seriam perdoados. Nessa aliança estabelecida em Cristo, o nosso coração ele é regenerado, nós mudamos a forma onde nós agimos. A própria lei de Deus ela é inscrita em nosso coração, como o texto de Jeremias vai nos dizer. Nós recebemos o Espírito da promessa. Então essa é a nova aliança estabelecida por Cristo. E tudo isso se refere a uma única aliança. Embora ela tenha ali feita de forma gradativa em Adão, Moisés, Abraão, mas em Cristo essa nova aliança ela foi estabelecida, mas nada mais é do que uma continuação da aliança anterior. E nessa antiga aliança nós tínhamos dois sacramentos, como o Tiago tinha comentado semana passada, que é a Páscoa e a circuncisão. E o que é a circuncisão? Em Gênesis 17, quando Deus estabeleceu o pacto com Abraão, a aliança com Abraão, ele ordenou que todos os homens, a partir do seu 8º dia de nascido, ele fosse marcado como um sinal, como um selo daquela promessa. A circuncisão nada mais é do que um sinal que representava quem de fato fazia parte do povo de Deus. Era um sinal de fé. E na nova aliança, a circuncisão se transformou no batismo cristão. Tanto que o propósito é o mesmo. Era colocar como um sinal daqueles que pertencem ao povo de Deus, daqueles que realmente fazem parte da igreja visível. A igreja continuou sendo a mesma. A igreja do Antigo Testamento é a mesma igreja de hoje. O sinal foi alterado, mas o propósito é o mesmo. Como a nova aliança é uma aliança renovada e melhorada, assim também esse sinal ele foi modificado. Na circuncisão, esse sinal era um sinal restrito aos homens e as mulheres não tinham efeitos, existiam diversas leis em relação aos escravos, em relação a pessoas de outros povos. Mas agora a nova aliança ela coloca todos os homens no mesmo patamar, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja grego, seja escravo, seja livre. Então todos os homens, que no sentido da humanidade, todos os tipos de pessoas agora fazem parte dessa nova aliança. E todas elas podem estar submetidas a esse novo sacramento que é o batismo. Então o batismo ele é uma continuação da circuncisão que Deus estabeleceu lá em Gênesis 17, com Abraão. E qual era o propósito do batismo, o propósito principal? Primeiro, como o texto da confissão vai nos dizer, admitir a pessoa batizada na igreja. Então, quando uma pessoa ela é batizada, ela começa a fazer parte da igreja visível, ela tem acesso à mesa, tem acesso à ceia do Senhor e ela usufrui dos meios de graça que nós recebemos por meio da comunhão com os nossos irmãos. Então, quando uma pessoa ela é batizada, é o rito de iniciação dela no povo de Deus. Quando alguém é batizado, ela se adentra à comunidade da igreja visível. E é importante pensar nisso, que isso se refere à igreja visível. A gente vai ver mais para frente algo mais destrinchando em relação a isso, mas o batismo é um sinal de admissão daquela pessoa na igreja visível. E ela também serve como sinal público e selo do pacto da graça. Então, quando alguém é batizada, ela recebe o batismo como um selo de que ela agora faz parte do povo de Deus, e que também ela é alvo e recebe também as bênçãos e promessas de Deus estabelecidas por meio do pacto. E esses sinais são externos, de modo que o batismo, como eu disse, ele é um sinal externo de uma graça que é invisível, é o que a gente não consegue ver.
mas o batismo ele se trata de algo externo, não necessariamente reflete aquilo que houve no coração da pessoa, porque pode acontecer de alguém que foi batizado passar a sua vida toda na igreja, viver uma vida de forma religiosa, mas não necessariamente conhecer a Deus, não necessariamente fazer parte da igreja invisível. O propósito do batismo é admitir também essa pessoa na igreja visível. Então, quando alguém é batizada, ela agora faz parte dessa igreja. O segundo ponto vai nos dizer: o elemento exterior usado nesse sacramento é a água com a qual o ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é o elemento visível do batismo? Como eu falei antes, o batismo ele se refere a um elemento visível, físico, que tem a sua ideia em algo espiritual. E o elemento visível do batismo é a água pura. A água, ela é esse sinal visível. E qual o propósito da água? A água ela tem o sentido de purificar, o propósito de purificação da água. Nas Escrituras, diversas formas é mostrado o agir do Espírito Santo na vida do homem com a figura de lavagem, com a figura de aspersão. Tanto que a ação do Espírito Santo ela é mostrada como um derramar, como um lavar. E por meio do batismo do Espírito Santo, que é a própria conversão, então quando o homem ele não conhece a Deus, ele está submerso em seus pecados, e ele ouve a pregação do Evangelho, e naquele momento o Espírito Santo habita em seu coração. A Bíblia vai descrever esses momentos como um lavar, como o Espírito Santo descer sobre ele. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E então, por meio do Espírito Santo, nós somos unidos com Cristo. E para demonstrar de forma física, de forma visível, esse sinal da descida do Espírito Santo, no batismo nós utilizamos a água. Em Tito 3, 5 e 6 vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, para representar essa lavagem do Espírito Santo, nós utilizamos a água e a água pura. E o texto vai continuar dizendo: quem pode ministrar o batismo? Apenas ministros ordenados. Nas Escrituras nós vemos claramente isso. Nós temos apenas nas Escrituras 2 momentos onde pessoas que não eram apóstolos ou pastores ordenados ministraram o batismo, que é no caso de Filipe, que ele era diácono ao batizar o eunuco, e o caso de Ananias, quando ele foi batizar a Paulo. No nosso manual, e também na Fé Reformada, vê esses 2 casos específicos como situações especiais, situações que realmente, como a Bíblia própria descreve, né, foram chamados especiais do Espírito Santo para batizar essas pessoas. Mas, via de regra, apenas ministros ordenados, eles são instruídos por Deus a batizar. O terceiro ponto vai nos dizer: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Então, como é a forma que o batismo é administrado? O texto vai dizer: por aspersão ou efusão, sem a necessidade de imergir. A aspersão é realmente no sentido de aspergir, e a efusão ele é um sentido de derramar. Então, em muitas figuras antigas a gente vê o batismo sendo feito usando uma concha, usando um pote, onde eles enchiam de água e derramavam. Esse tipo de batismo é o batismo por efusão. Por que nós entendemos que o batismo ele deve ser feito por aspersão ou efusão? Como eu tinha dito anteriormente, por meio do elemento da água, ela representa ali o derramar do Espírito Santo. Nós entendemos que a forma mais apropriada de representar esse derramamento do Espírito Santo é por meio da aspersão, por meio da efusão. Por isso que no batismo nós utilizamos essas formas de fazer. E que quando nós oramos as Escrituras, todas as vezes que nós vemos falar sobre o derramamento do Espírito Santo, é utilizado essas práticas. É utilizado figuras parecidas, tanto que as Escrituras vai dizer que o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós. Nós não fomos imersos no Espírito Santo, mas ele foi derramado, ele foi aspergido sobre nós. E nas Escrituras nós vemos de forma muito comum a aspersão ela ser utilizada em rituais do Antigo Testamento. Então nós vemos diversos momentos o sumo sacerdote indo fazer o sacrifício e ali aspergia o sangue, aspergia a água nos rituais de purificação, e eles utilizavam, o isopo, que é uma planta, eles pegavam essa planta, amarravam, e faziam um molho dessa planta
molhavam ali na água, no sangue, e então ele aspergia nos rituais de purificação. Tanto que no Salmo 51, o salmista vai dizer: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, seguindo essa mesma proposta de purificação que eram utilizados, por meio da aspersão, assim também é a forma como nós adotamos e a nossa confissão de fé defende. E além disso, muitos batismos nas Escrituras foram feitos por aspersão. A gente vê em Atos 2,14, quase 3.000 pessoas foram batizadas em Jerusalém, e quando a gente olha, Jerusalém não tinha rios, não tinha mares, não tinha muita abundância de águas, só que naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. E como essas 3.000 pessoas foram batizadas, muito provavelmente foi por meio da aspersão. Em Atos 8, 26 a 39, Eunuco ele foi batizado por Filipe, e eles estavam numa região totalmente desértica, no meio de uma estrada, que também provavelmente não tinha rios, não tinha mares, e ali também esse eunuco ele foi batizado, muito provavelmente também por meio da aspersão da efusão. Atos 9 vai narrar sobre o próprio batismo de Paulo, e o batismo de Paulo ele foi realizado dentro da sua própria casa, do lado da sua cama, que muito provavelmente nos aponta também que esse batismo foi feito utilizando essa forma. Assim também na família de Cornélios, também narrado em Atos 10, onde esse batismo ele ocorreu dentro da sua própria casa, em Atos 16, 32 ao 34, que vai narrar o episódio do batismo da família do carcereiro. O carcereiro ele foi batizado dentro dos cárceres, não foi batizado dentro da sua própria casa ou em algum lugar externo, mas foi batizado dentro do próprio cárcere à meia-noite. Então, muito provavelmente, a forma como ele foi batizado também foi utilizando a aspersão, utilizando a efusão. Essa é a visão da nossa igreja, a visão de como nós entendemos o porquê nós batizamos por aspersão. E o ponto 4 da nossa confissão vai nos dizer: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Então, a quem deve ser administrado o batismo? O texto ele vai colocar duas divisões aqui. Vai tratar de forma diferente em relação aos adultos e em relação às crianças. Primeiro, em relação aos adultos, aqueles que professam a fé em Cristo. Na pergunta 166 do Catecismo, vai perguntar a quem o batismo deve ser administrado. O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranham aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e a obediência a Ele. Então, se um adulto ele quiser vir aqui na nossa igreja se batizar, ele não pode só chegar e se batizar. Aí, para essa pessoa, ela está apta, um adulto a ser apto para o batismo, ela deve primeiro professar a sua fé em Cristo, conhecer os fundamentos da fé cristã e defendê-los, fazer uma consistente profissão de fé, prometer obediência ao Senhor, se submeter às autoridades da igreja, e o seu proceder não pode ser um proceder que desminta a sua fé. Então, caso algum adulto ele quiser vir a se batizar, precisa passar por esse crivo da igreja, dos oficiais. Essa pessoa precisa de fato professar a sua fé, ela precisa vir aqui na frente e diante da igreja falar com todo o seu coração e em verdade que a sua fé ela é concernente à fé cristã. E quanto às crianças, porém as crianças cujo pais ou só um deles professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizados. Então, a igreja ela não é uma igreja que batiza bebês. Então, não é como se qualquer pessoa chegasse aqui, eu quero batizar meu bebê e pronto, é batizado. As Escrituras e a nossa confissão e o catecismo vai dizer bem claro que nós batizamos filhos de crente. Não é qualquer bebê, mas filhos de crente, cujos pais professam a fé em Cristo. Por quê? Porque os filhos fazem parte da nova aliança, fazem parte desse pacto por conta da fé de seus pais. E como eu disse antes, a igreja do Antigo Testamento é a mesma igreja de hoje. A promessa do Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento, embora hoje ela seja uma nova aliança, ela continua sendo a mesma aliança, agora modificada, agora é renovada. Então, a cada pacto que Deus fez nas Escrituras, as crianças estavam envolvidas. E quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão e pediu para ele circuncidar, ele não apenas disse para circuncidar os adultos ou aqueles que tiverem algum estado de maioridade, mas todas as crianças. O menininho, o judeuzinho,
de 8 dias de nascido, ele era circuncidado. Ele ali recebia o sinal da fé dos seus pais. E como o batismo ele é o substituto da circuncisão, esse ato ele continua. As crianças, filhos de crentes que se chegam diante da igreja, elas devem ser batizadas por meio da fé dos seus pais. É uma ordenança de Deus. Isso é uma coisa que não pode ser negligenciada. Só que nas escrituras a gente não vê de forma muito clara, dizendo, é para batizar crianças, ou mostrando episódios onde a criança era batizada. Mas se o batismo ele é uma continuação da circuncisão, e a circuncisão as crianças eram batizadas, então no batismo as crianças também podem receber esse sacramento. As crianças também são batizadas, porque a criança ela também faz parte do povo de Deus. Então hoje mesmo a gente vai ter um batismo, e quando os pais vierem aqui apresentar a sua criança, e essa criança ela for batizada, a partir daquele momento a criança vai fazer parte do povo de Deus. Ela vai ser um membro da igreja. Ela não vai ser alguém que vai ficar lá de escanteio até os seus 12, 13 anos, quando já tiver alguma maioridade, então ela pode ser batizada. Não, ela já faz parte do povo de Deus. E nas escrituras a gente vê diversas passagens que demonstram, que se referem de fato ao batismo das crianças, mostrando que as crianças estão também dentro do pacto. Em Atos 2, 38 e 39, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Nós vemos passagens em Atos, por exemplo, situações que muito provavelmente crianças também foram batizadas. Quando Lídia foi batizada, ela e toda a sua casa ela foi batizada. Quando o próprio carcereiro que eu disse antes, ele foi batizado, também toda a sua casa foi batizada. Em nenhum momento mostra nas escrituras que houve um deixar de lado dessas crianças, mas toda a sua casa ela foi batizada. Quando a gente vê ao longo da história, nos primeiros séculos, diversos pais da igreja escreveram sobre o batismo infantil como algo normal. Irineu de Lyon, no século I, ele vai dizer, Cristo mandou a igreja batizar todos os que foram alvos do evangelho, e assim as crianças devem ser batizadas. Agostinho, um pouco mais para frente, ele vai dizer: o batismo infantil era uma prática que vinha desde os tempos apostólicos e que nunca ouvira ou lera de alguém na igreja que sustentasse o contrário. Então era comum, nos primeiros séculos, as igrejas batizarem as crianças. E há algumas implicações no batismo. Quando uma criança ela vem aqui, ela é apresentada, como eu disse, ela se torna parte da igreja visível. Assim como para alguém fazer parte do povo de Israel era necessário que fosse circuncidado, assim também as crianças batizadas, elas agora fazem parte. E quando os pais eles trazem os seus filhos para serem batizados, eles se comprometem a criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Há um compromisso da parte dos pais também. E por outro lado, há também um compromisso da parte da igreja. Então, quando alguém vem aqui apresentar o seu filho, a igreja também tem a responsabilidade de ajudar esses pais na criação. A igreja ali, ela se coloca também como um participante da criação dos filhos. Como até mesmo o nosso pastor vai dizer, nós não temos costume de ter padrinhos, porque a própria igreja apadrinha a criança. São as pessoas que ajudam os pais a criar aquela criança nos caminhos do Senhor. O ponto 5, 6 e 7 da nossa confissão vai dizer: posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado, e salvos que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. A eficácia do batismo não se limita ao momento que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo. Aqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez à mesma pessoa. Então, o que esses pontos vão dizer? O ponto 5 vai responder a pergunta: o batismo ele é necessário para a salvação? Mas ele vai mostrar que não. O batismo ele é apenas um sinal externo, um sinal visível de algo que já aconteceu no coração, mas negligenciar o batismo é pecado. Seja adultos, sejam crianças, é desobediência, é se privar
dos benefícios de fazer parte da igreja visível e de manifestar de forma exterior os benefícios da salvação em Cristo. O ponto 6 vai falar sobre a eficácia do batismo. Ele vai dizer que a eficácia do batismo não está localizada no elemento externo, ou seja, na água. Não existe nada mágico na água que ao momento que alguém for batizado, aquela pessoa ela recebe a bênção provinda da água. Que é a eficácia do batismo ali se refere àquilo que de fato significa. Então ela vem daquilo que ela simboliza. E o que ela simboliza? Ela é um selo da inclusão daquela pessoa na igreja visível. O selo da obra do Espírito Santo que foi feita naquele coração. E o ponto 7 ele vai responder: o batismo ele pode ser feito mais de uma vez. Ele vai dizer que o sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez à mesma pessoa. E é por isso que a nossa igreja ela não rebatiza. Por isso que se você veio da Batista ou de alguma outra igreja que usa a imersão, você não vai ser rebatizado. Porque a nossa igreja entende que uma vez você é batizado, então você de fato já faz parte dessa igreja visível. Se você já adentrou a igreja visível, não tem necessidade de você entrar novamente. Há apenas, por meio do nosso manual, apenas algumas exceções, quando o cristão que chega aqui na igreja, ele vem de algumas igrejas específicas que nós não consideramos como igrejas fiéis à palavra, igrejas que professam a mesma fé que a nossa. Então, nesses casos, há esse batismo. Algumas conclusões, terminando esses pontos. O batismo ele é importante, mas a graça que ele representa é muito maior. O batismo ele é algo que Deus ordenou, mas não é aquilo que salva o homem. Ele é um sinal externo de algo que já aconteceu naquele coração. Ele é um sacramento que o próprio Cristo estabeleceu para marcar aqueles que fazem parte da sua igreja. E ele é algo que não pode de forma nenhuma ser negligenciado. Ele deve ser aplicado àqueles que professam a fé em Cristo e aos filhos desses que professam a fé em Cristo. E por fim, o batismo em si ele não é um meio de salvação. Somente a fé em Cristo pode nos salvar. Somente por meio da fé em Cristo nós somos salvos. E muitas das vezes a gente tenta, de alguma forma, justificar a nossa salvação por conta do batismo. No sentido de, eu já fui batizado, então eu já sou salvo, vou para o céu. O nosso coração sempre quer, de alguma forma, ser um pouco participante dos méritos da salvação. Mas o batismo em si, ele não é um meio de salvação, mas somente a fé em Cristo. E que toda vez que a gente for presenciar um batismo como nós iremos presenciar, nós possamos ter em mente aquilo que Deus fez em nosso coração. Que nós possamos lembrar que fazemos parte de um corpo, de uma igreja visível. Que nós possamos ver, ao derramar aquela água, o derramamento de água, que nós possamos lembrar da obra do Espírito Santo que Ele fez em nosso coração ao nos purificar, ao nos lavar. Que todas as vezes que nós participarmos desse momento, nós possamos lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida, que em tudo nós possamos glorificar o nome dEle. Amém?